Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Que maravilha estar aqui com vocês hoje. Deus tem sido bom conosco e é uma honra poder servi-lo junto com vocês e oferecer a Ele este culto racional. Hoje, nós já chegamos na 11ª disciplina espiritual. Nós estamos numa série Disciplinas Espirituais. Chegamos já na 11ª, de um total de 12. Então já está acabando, irmão. Parecia que esses dias a gente estava começando, né? E já falamos tanto, graças a Deus. Nós vamos falar sobre a disciplina da orientação. Então hoje o assunto vai ser esse, a disciplina da orientação. Então vamos estudar um pouco da Bíblia hoje, baseado neste assunto, baseado neste tema. A disciplina da orientação. Essa disciplina ela faz parte de um grupo de disciplinas chamado de disciplinas associadas. Então, sobre as disciplinas associadas, já foi falado aqui sobre a disciplina da confissão. Semana passada o presbítero Haroldo falou sobre a disciplina da adoração. Hoje vou falar sobre a disciplina da orientação. Semana que vem, se Deus quiser e permitir, o Dr. Maurício estará falando sobre a disciplina da celebração. Sobre a disciplina da orientação, eu preciso te dizer que ela fala sobre nos aplicarmos em exercícios ou práticas que nos trarão orientação divina. Então, a disciplina da orientação fala sobre nos aplicarmos em exercícios, em práticas que vão nos colocar em um lugar onde a gente pode ouvir a orientação divina. Esta disciplina da orientação, ela trabalha em uma espécie de collab com outras disciplinas, em colaboração com outras disciplinas. Ela traz para dentro de si disciplinas, por exemplo, como jejum, disciplina como oração, disciplina como adoração, disciplina como o estudo. E essas disciplinas, elas são aplicadas de forma intencional, com o objetivo de receber a orientação divina. Orientação divina é o mesmo que falarmos de direção divina, de instrução divina, de sentido divino. Então, a orientação divina é o que a gente busca, é o que a gente precisa. A palavra de Deus, obviamente, é muito mais confiável do que aquilo que eu acho, do que aquilo que você acha. A propósito, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. A disciplina da orientação é como ter um tutor nos guiando. E aproveite isso. Você tem, isso já foi falado aqui uma dessas terças-feiras, um mestre presente. E Ele está ao seu lado o tempo inteiro. Faça uso disso, faça bom proveito disso. Aproveite que o Mestre está ao seu lado. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Relaxa. Converse com Ele. Clame direção, clame orientação para as coisas mais simples da vida. Não importa. E Ele está ali para te dar orientação. Como um guia, um tutor que pega na mão da criança e conduz. Vamos junto, filho. Esse é o Pai. Eu quero, nessa introdução, afirmar uma coisa. A orientação divina, ela traz direção e sentido. A orientação divina, ela traz direção e sentido. Já isso vai fazer mais sentido. Vamos à primeira leitura dessa noite. Mateus capítulo 2, nós vamos fazer várias leituras. Essa é a primeira, e todas nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Mateus 2, nós vamos ler do 13 ao 15. Lembre
da afirmação. A orientação divina concede direção e sentido. Então vamos lá. Depois que partiram, ele está se referindo aí aos 3 magos que foram visitar Jesus e presentearam Jesus. Então, depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. 14. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. A gente conhece muito bem essa história, e o Senhor, ele dá uma orientação a José. José, ele recebe uma orientação divina. Agora, eles poderiam fugir para muitos lugares, né? Só que o Senhor ordena que eles fugissem para o Egito. O Egito, na memória do povo de Israel, representava escravidão, obviamente. Por tudo aquilo que a gente conhece sobre o passado do povo de Israel. E parece contraintuitivo a orientação de fugir para o Egito. Só que é aqui mesmo que eu quero chegar. Por quê? A orientação de Deus, ela precisa nos trazer direção e ela precisa nos trazer sentido. Há uma diferença entre direção e sentido. E a palavra de Deus, repito, a orientação divina vai te dar os dois. Eu lembro que quando eu comecei a fazer um curso de engenharia de produção com ênfase em mecânica, a gente teve cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, nos 3 primeiros semestres, né? Eu tive que reaprender matemática. Aí teve física 1, Luizão, física 2, física 3. Dentro da física existe uma matéria lá chamada cinemática vetorial. Dentro dessa matéria a gente tinha que entender que direção é uma coisa, sentido é outra. Pelo amor de Deus, alunos, se vocês não entenderem isso aqui, vocês não vão entender a matéria. Então, pense comigo em uma flecha. O corpo da flecha corresponde à direção. Vocês estão comigo? O corpo da flecha corresponde à direção. A seta na ponta da flecha corresponde ao sentido. Então, exemplos de direção. Horizontal. Horizontal é um exemplo de direção. Vertical. Vertical é um exemplo de direção. Diagonal. Outro exemplo de direção. Exemplos de sentido. Sul. Sentido. Leste. Nordeste. Sentido. Horário. Sentido. Anti-horário. Circular é direção. Horário é sentido. Anti-horário é sentido. Então, se eu falar sul é direção ou é sentido? O que você me diz? Sul é sentido. Se eu falar horizontal, é direção ou é sentido? Direção. E aí se eu perguntar para você, Egito, é direção ou é sentido? Sentido, direção. Não. Ah, Washington, depende, né, do contexto. Tudo bem, mas sem contexto. Direção. Por quê? Porque o sentido seria, vai para o Egito. Ou sai do Egito. Ou se afasta do Egito. Agora, Egito por si só é direção. E o ponto é o seguinte, irmãos. Que a orientação divina, ela vai nos dar os dois. Ela vai nos dar direção e ela vai nos dar sentido.
ela vai mostrar que há horas, há momentos na vida de ir para o Egito. Mesmo que isso soe contraintuitivo, não faz sentido, não foi isso que eu aprendi a minha vida inteira, irmão. Egito não é lugar para crente ir. Ô José, pega o menino e fuja para o Egito. Há momentos que é para ir para o Egito e há momentos que é para sair do Egito. Há momentos que é para se afastar do Egito e se afastar mais ainda. E agora o que eu faço? Se afasta mais ainda. O Egito, irmãos, debaixo da orientação divina, vai ser um lugar de bênção. Agora, o Egito fora da orientação divina, não. Aí é um lugar de maldição. O Egito pode ser o melhor lugar para você, se a orientação divina te colocar lá. E eu preciso entender isso, porque haverá momentos em que eu vou dizer, o sentido não é esse, o sentido é este. Não é para lá, é para cá. Só que a orientação divina vai dizer o que para você? Vai para lá. Mas lá é o Egito, é lá mesmo. Então, irmãos, a verdade é que aquele lugar ou aquela decisão que eu imagino que vai ser o céu na minha vida, vai ser lindo e maravilhoso, aquilo pode se tornar um inferno se não for debaixo da orientação divina. Os pais, eles criam os filhos e, não, você tem que crescer e sair desse país. Não, tem que fugir daqui, vai para outro canto. Né? Vai para um país de primeiro mundo, vai estudar lá, vai trabalhar, vai ser tudo melhor. E até faz sentido com as informações que a gente tem em mãos. Só que a gente tem um mestre presente, que é onisciente. E se o mestre presente disser, não vá, não vai. Não, mas vai dar tudo certo porque alguém falou que foi muito bom, foi bom para ele. Para você pode não ser se for fora da orientação divina. Eu vou entrar neste negócio, nessa sociedade, e vai dar tudo certo, porque tem tudo para dar tudo certo. Eu estudei, eu sou formado, eu tenho condições de avaliar dados. Eu fiz tudo isso. E tudo isso me aponta para ir. E aí vem a palavra do Senhor e diz, não vai. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, mais importante do que o meu conhecimento, do que o seu conhecimento, do que o conselho de muitos sábios, entre aspas, mentores, não chegam aos pés da palavra de Deus, irmãos, do conselho divino. Então nós estamos aqui estudando sobre orientação divina e a gente precisa buscar a orientação divina, sempre, constantemente. A quem a orientação divina ela é dirigida? A orientação divina ela pode ser dirigida a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, a um indivíduo ou a um grupo. A gente tem, por exemplo, o livro de Jonas. O Senhor, ele dá uma orientação ao seu profeta. Vá até Nínive e pregue contra ela. Ele recebe uma orientação divina. Agora, a orientação divina, ela pode ser dada a quem está buscando algo específico, sim. Senhor, vou para lá ou vou para cá? Ou como, por exemplo, Davi, em 1 Crônicas 14, quando ele é empossado rei sobre todo Israel, e os filisteus, sabendo disso, invadem uma cidade de Israel, ele vai até Deus e pergunta, devo atacá-los? Eles estavam invadindo a casa dele, mas ele se preocupa em buscar a orientação divina. E o que o Senhor diz? Vá e ataque, pois eu os entregarei em suas mãos. Então, ele foi até Deus com uma pergunta muito específica: ataco ou não ataco? E a orientação divina ela vem como resposta a uma busca específica. Só que a orientação divina ela pode vir em resposta também a uma predisposição de dizer sim a Ele.
Inclusive, irmãos, eu sonho com esse tempo em que nós nos aproximamos de Deus em oração, dizendo: Pai, eu não sei qual que é a sua vontade, eu não sei o que o Senhor quer que eu diga, onde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu faça, mas a minha resposta para o Senhor é sim. Mas filho, eu nem te falei ainda, não importa, Pai. A minha resposta, a predisposição que eu tenho é dizer sim, porque a sua vontade, ela é muito melhor do que a minha. Eu aprendi que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, eu digo sim, antes do Senhor de me dizer qualquer coisa. Essa predisposição. Então, a orientação divina, ela vem como resposta a uma predisposição. Nós nos reunimos muitas vezes em oração buscando: Senhor, nós estamos aqui, tá bom? É tipo: Senhor, se precisar eu estou aqui, eu quero ir, eu quero fazer. Essa predisposição. Então, a orientação divina, no caso, como no caso de Jonas, ela veio como resposta a uma predisposição. Ele era profeta, ele era porta-voz de Deus, ele já estava ali para isso. Esperando, sim, uma orientação divina. E aí, Deus dá a orientação. Vá para Nínive. Aí Deus dá direção e dá sentido para o homem. O que ele faz? Não vou, não. Ele foi para o oposto. Então, mesmo que a gente tenha predisposição em dizer sim, pode ser que a gente diga não. Só que a gente conhece bem a história e chegou um momento que ele foi, né? E chegou em Nínive, meio contra a vontade, mas foi, e estava pregando em Nínive. O pecado de vocês subiu até os céus, e daqui 40 dias o Senhor vai destruir esta cidade. Este é um exemplo de uma instrução dada a um grupo. O povo de Nínive, eles estavam recebendo a mesma orientação divina. Vocês pecaram, essa cidade vai ser destruída. E o que eles fizeram com a orientação divina? Ignoraram, como muitos fazem? Não. Eles foram nobres, eles se arrependeram, né? E houve um grande avivamento naquela cidade, como a gente conhece a história. Eu só queria destacar que a orientação divina, ela pode ser dirigida ao indivíduo, como foi no caso dirigida a Jonas, mas ela pode ser dirigida a um grupo também, como foi dirigida ao povo de Nínive. Agora, existem algumas formas de recebermos orientação. Como que Deus ele comunica essa orientação ao indivíduo ou ao grupo? Existem algumas formas. Por exemplo, através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, a Escritura Sagrada ela é uma forma de recebermos orientação divina. Uma outra forma de recebermos orientação divina é através da unidade da comunidade. É através dessa nossa congregação. É através do nosso ajuntamento, é através da reunião. O salmista Davi disse: da congregação dos santos surge o tema do meu louvor. Outro dia eu estava conversando com um querido e falava para ele: olha, você sabe que a instrução da Bíblia é não deixarmos de congregar como é costume de alguns. Não, mas o Senhor fala comigo em minha casa. Tem que falar mesmo. A propósito, você vive a sua vida lá em poucos momentos, poucas horas da semana na igreja. Só que há coisas, há bênçãos, há instruções que só vão surgir no ajuntamento. Não há como eu conseguir algumas coisas de forma individual. O Senhor Deus arquitetou assim. Então, há uma forma de recebermos orientação que é através desse corporativismo. E essa forma de receber orientação, ela é o que tem mais o caráter de disciplina associada, né? Essa questão da unidade da comunidade. E na comunidade, na união, Deus revela a sua vontade. Deus dá a orientação.
Não é um indivíduo recebendo orientação e comunicando a orientação de Deus. Não, é o corpo recebendo a instrução. O corpo junto entendendo a direção de Deus, entendendo a visão, recebendo a orientação. Há uma outra forma de recebermos orientação, que é através da influência do Espírito Santo no coração do indivíduo. Nós não vamos conseguir falar sobre todas, mas deixa eu mencionar algo sobre essa terceira. Influências do Espírito Santo no coração do indivíduo. A Bíblia diz que não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3. Vocês não sabem que não é você individualmente, é o corpo. Tá? Então, se eu estou separado do corpo, eu não sou o templo. Eu sou o templo quando eu faço parte do corpo. Então, vocês não sabem que vocês são templo, casa, morada, santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? E aí Romanos 8 diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus habita em seu espírito, amém ou não amém? E ele conversa com seu espírito. Ele influencia a sua vida a partir do seu espírito. A sua alma deve ser influenciada pelo seu espírito. O seu corpo também. Porque é lá que o Espírito Santo habita. E ele testifica, ele testemunha, ele fala. E a gente, às vezes, percebe isso através de impressões, através desse testemunho interior. E é importante a gente entender que o Senhor também vai nos orientar através da influência do seu Espírito que habita em nós. Escute essa. Tinha um irmão que estava buscando orientação divina. A orientação divina para uma coisa simples. Não importa. Busca orientação divina. E o que ele queria? Ele queria orientação de Deus para saber se ele deveria trocar de carro. Ele estava querendo trocar de carro, mas estava conversando com seu mestre, para entender se era o momento, se deveria, se não deveria, se esperaria. E ele estava fazendo essa busca simples. Só que não estava tendo resposta. Ele buscou, e ele buscou, e ele buscou. E um dia, eu estava para iniciar uma aula. E aí, ele estava sentado assim, na segunda fileira. Minha Bíblia estava no banco. Peguei a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, tinha um papelzinho na minha Bíblia. Naquele momento eu senti um desejo muito forte de fazer alguma coisa. O que é o desejo, Washington? Eu tive uma impressão, um testemunho interior. E o que eu fiz? Peguei o papel. Eu não sabia o que estava escrito no papel, porque aquilo já tinha, sei lá quantos anos fazia que aquilo estava dentro da minha Bíblia. Eu peguei e dei para ele. Dei para ele. No final das contas, irmão, se eu tivesse errado, ia ser só uma brincadeirinha. Dei para ele, só que eu esqueci. Esqueci, comecei a dar aula e passou uns dias. E depois de algumas semanas, eu estava sentado num culto e esse irmão estava falando. O irmão que estava sentado lá no segundo banco, que eu peguei o papelzinho e dei para ele. E aí ele estava lá falando na igreja, e aí ele começou a dar um testemunho. Irmãos, eu fiquei por um tempo buscando orientação de Deus sobre trocar o carro. Eu sei que para alguns é alguma coisa boba, mas eu estava buscando mesmo essa resposta em Deus. E aí ele fala assim, um dia eu estava sentado, ia começar o estudo. Aí ele aponta para mim, o Washington, ele abriu a Bíblia, ele pegou um papelzinho e me deu. E eu estava clamando, porque no dia seguinte eu queria fazer a troca. E no papelzinho, eu não lembro nem o que estava escrito direito no papel, mas era algo do tipo,
há tempo para todas as coisas, espere mais. Era alguma coisa do tipo, era uma resposta muito objetiva para ele. Eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas a resposta era, espere um pouco mais. Né? Ele pegou o papelzinho. E aí ele foi dar o testemunho na igreja. Que muitas coisas aconteceram e ele estava dando graças a Deus porque Deus respondeu a oração dele. Ele esperou, ele não trocou de carro, e se tivesse trocado de carro, ele teria entrado num prejuízo muito grande, por causa do que aconteceu depois. Haverá momentos, irmãos, e isso vai acontecendo todo dia, em que você vai ter uma impressão, um testemunho interior, um desejo muito forte de fazer alguma coisa. E se estiver errado, Washington? Com a prática você vai melhorar, viu? Mas normalmente as coisas são assim, bem simples. Para mim, que peguei o papelzinho e dei ali para ele, parecia até uma brincadeira. Eu percebi um desejo forte, mas... o Senhor me disse para pegar esse papel e te dar, meu servo. Servo dele. Não foi assim, né? Mas para ele, pareceu uma coisa extraordinária, porque ele estava orando, meu Deus, eu faço, eu não faço. Aí de repente o irmão pega e dá um papelzinho para ele, não faz. Deus falou comigo. O Senhor traz orientação através das influências do Espírito Santo. Tem muita gente pregando aí um tal de cessacionismo. Ei, dons, falar em línguas, morreu. Nós somos continuistas, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nessa atuação contínua do Espírito Santo, nos usando apesar das nossas falhas. A gente erra, irmão. Ele disse que a profecia, ela é em parte. Ela é em parte. E o problema é que a nossa parte que é a deficiente, e mesmo assim Ele escolheu nos usar. Usar-nos como canal de bênçãos. Mas, irmãos, deixe-me falar sobre uma das formas aqui de recebermos orientação divina, com um pouco mais de profundidade. Eu falei sobre escrituras sagradas, sobre a unidade da comunidade, sobre influências do Espírito Santo no coração do indivíduo. Nós vamos falar sobre as escrituras sagradas, orientação através das escrituras sagradas. E só vai dar tempo de falar dessa aqui. A Bíblia Sagrada, quando faz reivindicações sobre ela mesma, ela diz que ela é viva e eficaz, amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Esta é a palavra de Deus. Discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Por que eu não vou confiar na palavra? Ela é totalmente confiável. Quero ler um texto conhecido aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Será que eu falei errado? Me ajuda aí, Diego. 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, daqui a pouco a gente lê, mas o começo é esse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é uns livros ou outros, uma parte ou outra. É toda a Escritura. Toda. Eu lecionei uma matéria chamada Bibliologia. E eu gostei demais. Bibliologia, o que é Bibliologia? A Bibliologia, ela é uma matéria da teologia sistemática, que ela estuda as Sagradas Escrituras e os seus principais aspectos. Então, o que a Bibliologia estuda? Ela estuda desde da origem, da composição das Sagradas Escrituras, e vai passando por inerrância das Sagradas Escrituras,
infabilidade das Sagradas Escrituras, autoridade das Sagradas Escrituras, suficiência das Sagradas Escrituras, canonicidade das Sagradas Escrituras. E aí ela vai até a parte de publicação, processo de publicação e preservação das Escrituras Sagradas. Irmãos, as Escrituras Sagradas são inerrantes? Você crê que a Bíblia Sagrada é infalível? Pode responder. Você crê que ela é autoridade? A Bíblia Sagrada, ela é suficiente? Ou a gente precisa de um novo evangelho? De acréscimos? Não. 2 Timóteo 3:16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, orientação, direção, sentido, instrução na justiça. Para quê? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer ser plenamente preparado para toda boa obra? Quer ser apto? Isso começa nas Escrituras Sagradas. Então, a orientação divina através das Escrituras Sagradas, porque ela é toda inspirada por Deus. Quero ler mais um versículo, Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus disse para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Almeida Revista e Atualizada diz: não se aparte da sua boca. Não deixe de falar, proclamar. A pastora estava falando aqui domingo, no início do culto. Proclame. Tem um mistério por trás de falarmos a palavra, de declararmos a palavra dele, que eu não entendo, mas tem um mistério. Fale, declare, proclame a palavra de Deus. E Deus está falando para Josué: Josué, fale, meu querido. Não pare de falar, declare as palavras do livro desta lei. Não deixe de meditar nelas. Quando? Nas terças-feiras, no culto de ensino da palavra? De dia e de noite. Qual que deve ser a minha relação com a palavra de Deus? A mesma relação que você tem com comida. Todo dia, irmão. Ah, mas eu jejuo. De palavra você não precisa jejuar, porque ela é mais importante. Medite, Josué, medite nessa lei de dia e de noite. Para quê, Deus? Para que você possa cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Então, se eu pronuncio, se eu declaro essas palavras, se eu medito nessas palavras constantemente, o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar em um lugar de obediência. Assim, Josué, você vai cumprir o que você está lendo, você vai cumprir fielmente o que você está falando, você vai cumprir tudo o que nela está escrito. E aí, desse modo, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A orientação divina, ela vai nos colocar em uma trajetória de prosperidade, uma trajetória de sucesso. Eu nem estou falando de dinheiro, tá? Poderia. Que os seus caminhos sejam prósperos, assim como a sua alma é próspera. Isso só vai acontecer se partir desta orientação divina. Orientação através das Escrituras, irmãos. A palavra de Deus, ela, como eu disse, ela é altamente confiável. Eu vou encerrar esse estudo falando sobre 2 profecias de Jesus. E vamos trabalhar um pouco mais sobre essa questão da palavra dele ser altamente confiável. Ela é infalível, ela é inerrante e suficiente.
Vamos a Lucas, capítulo 19. Quero ler alguns versículos aqui. A partir do versículo 41, nós vamos do 41 até o 44. Mas deixa eu te contar uma história antes. Jesus, ele profetizou com relação à destruição do templo. O templo que havia sido... O templo de Salomão foi destruído, depois Zorobabel reconstruiu o templo. Daí Herodes, já ali perto do nascimento de Jesus, fez uma grande ampliação do templo. Então, estamos falando do segundo templo. E Jesus estava dizendo que esse templo seria destruído. O que a história conta? Livros de história, Império Romano, Google. Que no ano 68 depois de Cristo, um general romano chamado Titus Vespasiano, ele cercou Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E aí, irmão, demorou, foi uma campanha comprida. 68, 69, 70 depois de Cristo. Aí eles conseguiram entrar. Esses homens, esse exército, eles entraram com tanta fúria em Jerusalém, que a história diz que foi uma carnificina. Foi horrível o que aconteceu. E o furor foi tão grande que não sobrou pedra sobre pedra. Eles derrubaram os muros da cidade. Eles derrubaram o templo. Para dizer que não sobrou nada. Hoje tem lá um tal de Muro das Lamentações. Lá em Jerusalém. É o que sobrou, né? Que na verdade era um muro de arrimo, nem fazia muita parte assim do templo em si. Tudo destruído no ano 70. Isso é história. Você entra lá e você coleta essas informações. Vamos ler o que Jesus disse? Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, isso aqui está acontecendo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. 42. E disse: se neste dia você compreendesse o que traz a paz, todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados, Jerusalém. 44. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Isso, profecia de Jesus, isso registrado aqui por Lucas. E aí o tempo passa, vem o ano 68, 69, 70 e se cumpre exatamente o que estava escrito. Imagina os crentes, lembrando do que Jesus disse, do que os apóstolos pregaram, do que estava escrito, e vendo a coisa acontecendo exatamente nos mínimos detalhes. A palavra de Deus, irmãos, ela repito e vou repetir mais algumas vezes, totalmente confiável. Quer ver outra, mais interessante ainda? Lucas 21, versículos 20 e 21, e esse é o último texto que nós vamos ler hoje. Jesus dizendo aos seus discípulos: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, aquela mesma destruição que ele tinha falado no outro texto que a gente leu. Que a sua devastação está próxima. Está certo, irmão? Lucas 21, 20. Que a sua devastação está próxima. Quando? Quando virem Jerusalém. Então, fiquem atentos. Abram os olhos. Quando vocês virem a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, cercada de exércitos, saibam que a devastação dela, destruição dela está próxima. Versículo 21, vem a orientação de Jesus. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Irmãos, eu não entendo muita coisa que está escrito na Bíblia.
Só que nem por causa disso eu deixo de confiar. Eu olho para alguma coisa que eu não entendo e oro, Senhor, não entendi. Para mim não faz o menor sentido isso aqui. Mas como é a sua palavra, eu vou confiar. Esse era um dos textos que me causava um pouco de estranheza. Porque pensa comigo, versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Pensa o seguinte, irmãos. Aqui a gente tem a capital, Jerusalém. Jerusalém ela fazia parte de uma região chamada Judéia. Só que a maior parte da Judéia ficava assim no sul, sudoeste de Jerusalém. Ficava assim, abaixo de Jerusalém. Aí, ok, imagine comigo exércitos chegando e cercando Jerusalém. Aí a palavra diz, quando vocês virem isso acontecendo, vocês que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí beleza, a cidade está cercada, o pessoal está de fora, vendo, eita, nós, aconteceu. Fugir para os montes porque foi essa a instrução de Jesus. Só que aí, o texto continua, os que estiverem na cidade saiam. Aí que me pegava. Jesus, a cidade vai estar cercada. Como é que sai? Eu já li a Bíblia. Eu vi que a própria Jerusalém foi muitas vezes cercada. E o povo morria lá dentro. Passava fome. Comia os filhos. Que conselho é esse? Que orientação é essa? É tipo, vai para o Egito. Egito? Quando virem, saiam. E a outra parte, o finalzinho, tudo bem, os que estiverem no campo, ali na redondeza da cidade, não entrem na cidade. Esse aí ainda passava. O problema era os que estavam dentro, tinham que sair. Eu não conseguia entender a mecânica disso, a dinâmica. Como é que sai se está cercado? Jesus profetizou, escreveu, Lucas escreveu, outros escreveram. O tempo passou. Aí, ano 66, história de novo. General romano. Aliás, 66, estoura uma rebelião em Jerusalém. Judeus, os zelotes que depois se tornariam os sicários. Estoura uma rebelião religiosa e política, e eles não queriam pagar tributo para Roma. Cheio de discursinho, cheio de narrativa, né? Rebelião. Daí, vamos abafar a rebelião. Ano 67, um general romano chamado Sérgio Galo. Ele pega a 12ª Legião de Roma, pega alguns agregados que estavam na região, e o que eles fazem? Cercam a cidade de Jerusalém. Irmão, se eu sou crente, e estou vivo, conheço a palavra de Jesus, está acontecendo, Jesus. Está acontecendo. Olha os homens aí, cercaram a gente. E a instrução é sai, mas como é que sai? Quem está na Judéia, tudo bem, já estão lá no monte. E nós que estamos aqui dentro da cidade? E aí, irmãos, essa campanha teve sucesso. Eles conseguiram invadir Jerusalém, chegaram até o ponto de entrarem no templo também. Isso é história, você pode consultar lá. Ano 67 depois de Cristo. Só que o que a história não explica, irmãos, é porque cargas d'água, esse tal do Sérgio Galo, disse o seguinte: vamos recuar. Ano 67. E a história diz que toda a legião foi embora. Eles estavam atacando, já tinha entrado. E o que a história diz que foram embora. Aí, irmãos, aí caiu a ficha do menino aqui. Porque demora, irmão, às vezes para cair a ficha. Aí, Jesus, era isso? Não estava escrito que ele ia vir, ia sair, aí nesse intervalo era para eles fugirem. Agora imagina os crentes. Cercou. E agora, gente, a gente precisa sair. O Senhor disse para a gente sair, mas não dá para sair. De repente o homem, recue, vamos embora. Vamos sair! E aí houve uma grande debandada de crente, irmão, saindo de Jerusalém. Ano 67 depois de Cristo. O tempo passa. Ano 68. Vem o tal do Titus Vespasiano, que eu falei agora há pouco, e cerca de novo Jerusalém. Só que agora, irmãos,
Eles têm muita dificuldade de entrar em Jerusalém, só que quando eles entram com muito furor e causa tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Destroem a cidade, derrubam tudo, massacram. Eles fazem o que Jesus havia dito, devastam a cidade. E onde que os crentes estavam? Os crentes estavam lá orando em outros cantos, em outra cidade, cultuando, praticando disciplinas espirituais. Aleluia, olha como Deus é bom. Ele falou assim, ó, a gente não tinha entendido, mas veio o exército, secou, foi embora, a gente aproveitou, saiu. Agora a cidade infelizmente foi destruída, mas o Senhor nos salvou. Pelo menos aqueles que obedeceram e creram na palavra, na direção, na orientação divina. E aí eu repito, a palavra do Senhor, ela é totalmente confiável. Eu posso não entender, você pode não entender, mas os planos dele, eles são melhores do que os nossos. Se dediquemos a buscar orientação divina. Eu encerro dando esse conselho aqui para você. Se dedique a buscar orientação divina. Seja através de outras disciplinas que elas precisam ser trazidas para dentro da disciplina da orientação. Mas traga a meditação, traga o jejum, traga a oração, traga o estudo para dentro, para uma busca objetiva, intencional. Senhor, eu quero a tua direção. Eu não sei o que o Senhor vai me dizer, mas a minha resposta vai ser sim. Me ajuda, Espírito Santo, a dizer sim, quando eu quiser falar não. Porque às vezes não vai fazer sentido, mas a orientação de Deus, ela dá direção e ela dá sentido. A igreja primitiva, irmãos, ela começou muito bem, só que passou o tempo, ela foi esfriando. Quando João, o último dos discípulos, estava já velhinho, ele escreveu no ano 95, mais ou menos, o livro do Apocalipse. Tinha 7 cartas para igrejas. Leia lá as 7 cartas. Tem uma igreja, irmãos, Apocalipse 3, olha a palavra que eles ouvem de Jesus. Ei, gente, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Oh, irmão, que bênção. Irmão, isso é uma tristeza. Sabe por quê? Porque essa palavra é dirigida para uma igreja. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Irmão, a não ser que a pessoa seja louca, ninguém do lado de dentro bate numa porta para sair, né? Eu nunca fiz isso, né? Eu quero sair. Estou do lado de dentro e bato. Não, irmão. Você bate na porta quando? Quando você está do lado de fora e quer entrar. E a situação de Jesus, ele estava do lado de fora batendo, eis que estou à porta e bato. Ele estava falando isso para uma igreja, a igreja cultuando. Nossa, nossos cultos são lindos, a nossa liturgia é maravilhosa. Nossa, que palavra, que estudo, Jesus lá. Oh, gente, mas e bateram querendo entrar na igreja. Pratiquemos as disciplinas espirituais. Elas vão nos colocar num lugar de maturidade cristã. Com Jesus como mestre do nosso lado, o tempo inteiro, não do lado de fora. Amém? Quero agradecer a sua atenção. Deus te abençoe, irmãos. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus.